O ser humano, eu, você, a gente vive dentro de grupos, né? A gente vive em sociedade. Nós vivemos em sociedade. O ser humano precisa viver em sociedade para se desenvolver, para crescer, né? A gente precisa estar em contato com outros semelhantes a nós, né? E isso também para dar segurança, para dar proteção. Por isso a gente vive em grupos sociais, grupos familiares, grupos de amigos, grupos de trabalho, né? Diversos grupos vão sendo construídos ao longo de nossas vidas. Entretanto, viver a vida em grupo tem um preço bastante alto, né? Na medida que o grupo lhe dá, entre aspas, esse conforto, lhe dá esse apoio para você continuar fazendo suas atividades, para você continuar existindo, ele também te cobra um preço bastante caro. Você precisa agir, precisa se comportar de acordo com as regras daquele grupo, de acordo com os padrões estabelecidos. E quando você difere, sai um pouquinho dessas regras, desses padrões, normalmente você é mal visto, você sofre algum tipo de punição. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque nos vídeos anteriores eu comentei o aspecto eu comentei, né, que uma das viagens mais difíceis é quando a gente viaja para dentro da gente mesmo, né? Então aí você começa a entrar em contato com os seus gostos, seus hábitos, aquilo que você gosta de fato, né? E aí eu volto nessa ideia do grupo. Muitas vezes, quando a pessoa, ou quando a gente, né, a gente constata que a gente tem determinados gostos, determinados hábitos, determinadas vontades que vão além daquilo que os padrões do grupo me permitem, a gente começa a ter problemas, né? A gente ter dificuldade com relação a esse grupo. Eu vou citar um exemplo assim, bem simples. Eu tenho um amigo que ele se divorciou, né? E ele participava aí de um grupo, tinha um grupo de amigos que se encontravam com muita frequência. E quando ele se divorciou, ele foi automaticamente excluído do grupo, né? Houve algumas tentativas de trazer ele de volta, aí ele arrumou uma outra esposa, mas o grupo não aceitou mais ele, né? Porque ele saiu, o grupo era formado por casais, né? Casais com filho, e ele fugiu do padrão. A partir do momento que ele se divorciou, ele saiu das regras daquele grupo e não conseguiu mais voltar, né? E outras coisas a gente observa em nossa vida que acontecem. Por exemplo, o cara se descobre com uma orientação sexual diferente, né? Lá no decorrer da sua vida, e quando volta para o grupo, se ele for viver isso, ele vai ter que romper com muita gente, ele vai ter que romper com muitos laços, né? E ele vai enfrentar bastante dificuldade se ele quiser continuar no grupo. Muitas vezes, quando as pessoas realmente querem assumir seus valores, aquilo que ela descobriu que ela gosta, ela tem que sair do grupo, tem que sair da comunidade e construir outra vida. Então é bastante difícil. Então quando a gente chega em contato com a gente mesmo, muitas vezes a gente olha para a gente mesmo, a gente descobre valores que são diferentes dos valores dos nossos grupos, né, das nossas comunidades na qual a gente está inserido. E aí vem aquela dificuldade, né? Como lidar com isso, né? Vou enfrentar, vou sair do grupo, vou pagar o preço, um novo preço, vou construir outros grupos. É isso que eu gostaria que vocês refletissem hoje. E gostaria que vocês compartilhassem comigo o que vocês acham, o que vocês pensam sobre isso, se vocês já tiveram algum problema, alguma dificuldade por se comportar diferente aí dos padrões, né, do grupo que você está inserido. Pense nisso.